Bom dia pessoal. Vamos esperar um pouquinho, né? Tô aqui, achei que não ia dar certo fazer a live hoje. Enfim, sabe quando as coisas vão acontecendo e vai dando certo, né? Eu tô num resort, gente. Como meu marido fala, que a gente não fica mal acostumado, a gente fica bem acostumado, né? E hoje, então, deu um tempinho, as coisas aconteceram, deu certo de achar uma conexão. Oi, Gus! Deu certo de achar uma conexão boa aqui. Vou falar um pouco baixinho porque tá todo mundo dormindo. Tô aqui na área dos quartos da Água Ativa, né? E hoje a gente vai conversar sobre as 5 linguagens do amor. Quais são as 5 linguagens do amor das crianças, né? Mas antes de falar isso, voltando falar sobre o nosso MMA, né? Manhãs mais amorosas, mulheres mais amorosas, mães mais amorosas, que a gente possa começar sempre o nosso dia pensando, né? O que eu posso fazer hoje para fazer o meu melhor, né? O que eu posso fazer agora para fazer o meu melhor? Enfim, o tempo colaborou, a internet também colaborou. Então, vamos começar a conversar. Então, bom dia para quem está vendo esse vídeo agora. De repente, boa tarde, boa noite para quem vai ver mais tarde. Mas vamos lá conversar sobre as 5 linguagens do amor. Esse livro é um livro de uma leitura assim muito leve, muito gostosa. É aquele livro que você, né, que vai lendo e vai fluindo. Mas eu aprendi desde pequenininha uma coisa, que a gente não pode aceitar as coisas sem pensar sobre elas, né? Então você não descarta, mas você pensa sobre elas. E é sobre, né? Então eu aprendi isso e tudo que eu leio eu sempre coloco a minha visão, né? E isso todo mundo faz quando lê um livro. Esse livro é leve, é gostoso. Tem umas partes que eu concordo, tem umas partes que eu não concordo, né? Então eu vou falar aqui as coisas que eu gostei do livro e eu acho muito importante, porque a gente não tem noção, ou a gente só tem noção que os nossos filhos são diferentes quando a gente tem eles, né? Quando a gente vê outras famílias, né? A gente fala assim, nossa, tem a mesma mãe, tem o mesmo pai. Como que essa criança é diferente? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, por que uma criança... Oi, Leda, que saudade de você! Então, por que assim que uma criança vai super bem com alguma linguagem e a outra criança não? Então, nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele fala muito assim sobre... o canal, a conexão que cada criança tem para entender o amor. E é muito diferente. Eu, por exemplo, com as duas, eu falava, meu Deus, por que né? Eu tô fazendo o que eu fazia com a Isabela e não tá funcionando com a Beatriz. E às vezes muitos pais perguntam isso. E esse livro, ele fala muito assim sobre o nosso filho se sentir amado e qual é a linguagem que ele próprio aceita, né? O que ele se sente mais amado. Então, tem crianças que se sentem mais amadas de uma certa maneira e outras que você faz a mesma coisa e não surge esse efeito, né? Opa! Gente, ficar no meio da natureza é assim, né? E o nome do autor desse livro é o Gary Chapman. E ele fala muito sobre tanque emocional. Que todas as crianças têm um tanque emocional e lógico que nós adultos também. Esse livro ele escreveu primeiro para casais. E é muito legal. E ele passou isso para as crianças que fala assim, todo ser humano tem as necessidades de ser amado, de ser aceito. Então, quando a criança ela se sente amado, ela participa mais, é mais fácil você conversar com ela, de ensinar ela. E daí, só fazendo um adendo aqui nessa questão do livro, eu estava pensando esses dias sobre as mães águias, né? Que elas alimentam os filhotes, elas cuidam, elas, né, estão ali em cima e chega uma hora que quando elas já prepararam aquele filhote, é a hora que elas empurram ele do ninho. Porque tá, agora eu já te ensinei, agora você já sabe, agora pode ir. E muitas vezes a gente não se atenta que esse cuidado de preparar e educar e essa parte emocional, a gente também tem que ensinar para os nossos filhos, né? Uma das coisas muito fáceis é fazer, tá, então vai agora lá, vai de castigo e depois a gente conversa. Mas a gente não ensinou a criança a pensar sobre o porquê que ela teve aquilo ou pensar e encontrar um caminho. É como se a gente abandonasse a criança, vai e depois, né, faça sozinho. Então a gente não tem esse tempo de preparar a criança.
E a parte emocional é uma parte que vai acompanhar para a vida inteira. Então, de repente, se a criança não trabalhou, não aprendeu quais as rotas, quais os caminhos que ela pode tomar nessa questão emocional, não tem como ela lá na frente ser um adulto que a gente fala responsável, autônomo emocionalmente, né, que a gente fala inteligente emocional. Então, a gente tem que estar desde pequeno cuidando disso, né? Então, ele fala nesse livro sobre o tanque emocional. Para a gente imaginar um tanque que todas as crianças têm e de acordo com que ela vai sentindo o amor, esse tanque vai enchendo. Então, se a criança se sente amada, se ela se sente bem, se ela se sente segura, esse tanque está aumentando. Agora, se ela não se sente amada, se ela está toda hora insegura, se ela não sabe fazer as coisas, esse tanque emocional vai baixando. E o papel de pai e de mãe é cuidar desse tanque emocional, porque a criança não sabe por si só se alimentar. E muitas vezes a gente cresce e não sabe fazer isso também, né? Então, e ele fala muito assim, que você falar a linguagem emocional do seu filho não significa que ele vai se comportar sempre bem, que vai ser sempre tudo muito bem, que vai dar tudo sempre certo. Não, você usar essa linguagem significa que você achou um caminho de conexão para o seu filho para ajudar ele quando ele precisar de alguma coisa. É diferente, sabe quando você vai viajar e você planeja por onde você vai passar, por onde você vai parar, como que vai ser. Então, quando a gente conhece o caminho de atingir, né, qual que é a linguagem emocional do nosso filho, a gente consegue conectar com ele mais fácil, né? E tem, né, a gente já sabe assim que quando a gente se sente bem, a gente age melhor. Então, quanto melhor a gente está se sentindo, melhor a gente age. Quanto pior a gente está se sentindo, mais rancoroso, mais nervoso, mais agitado, a gente vai ficando e a gente vai trazendo isso pra gente. E muito que a gente tem que olhar, assim, quando a gente vai trabalhar essas 5 linguagens de amor com as crianças, é amar incondicional. O que é esse amar incondicional? É amar a criança pelo que ela é, não pelo que ela faz, né? Esses dias eu coloquei ali que às vezes fica assim, as crianças ficam naquela assim, nossa, mas eu só sou amada pelo meu pai e pela minha mãe quando ele faz alguma coisa para mim. Ou quando meu pai briga comigo, eu não sou amado. Então, a gente tem que demonstrar para a criança que sim, ela errou, mas a gente ama ela, a gente continua amando ela pelo que ela é, não pelo que aconteceu com ela. E como cada criança percebe essa linguagem de amor de uma forma diferente, a gente tem que aprender quais são, né? Só que o primeiro ponto aqui que tem que ficar bem claro, crianças abaixo de 5 anos, é muito difícil você falar assim, a linguagem de amor dessa criança é esse. Por quê? Porque elas estão aprendendo, elas estão sentindo, né? Então, vamos lá para as 5 linguagens de amor das crianças, eu vou falar, vou citar elas, depois a gente conversa um pouquinho, se tiver dúvida, pode perguntar, quem não tiver online for assistir isso depois, manda inbox que a gente conversa sobre isso, tá? Saudades também, Leda. Então, as 5 linguagens são, primeiro, toque físico, segundo, palavras de afirmação, terceiro, tempo de qualidade, 4, presentes, 5, atos de serviço. Então, primeiro a gente tem que lembrar que crianças são crianças, agem como crianças e elas precisam se sentir amadas e ser aceitas. Então, independente disso, todas as pessoas, e nós também, a gente pode até achar qual é a nossa linguagem ouvindo aqui. Mas, assim, a gente tem que ter ciência que não é porque uma se sobressai que as outras não são importantes. Todas são importantes. Até eu estava lendo e falei assim, nossa, a gente tem que ser poliglota, né? Porque as crianças e os adultos, todo mundo quer ser amado e quer ser aceito. Então, vamos lá. Vamos para o toque físico, que é o próprio nome já diz, né? Então, são aquelas crianças que precisam de abraço, de beijo, de um carinho na cabeça. De repente a criança está fazendo a lição, que você encoste nela, que você esteja ali pegando, né? São crianças que geralmente gostam de brincar de luta também, porque também tem o toque físico. Então, que pegue a mão, que abraça quando chega da escola, que abraça quando sai da escola. Então, são crianças que precisam muito do toque. E por incrível que pareça, tem pais e mães que não prestam atenção nisso, né? Então, beija e abraça até uma certa idade, depois para de fazer isso. E a criança precisa, né? Então, às vezes tem aquela criança que fala assim, sabe se vestir sozinha, mas fala, ai, não sei, você me ajuda?
Daí vem na perna e abraça. Então, é essa linguagem mais aflorada. Tem as palavras de afirmação que querem demonstrar para as crianças, eu me importo com você, né? Então, só lembrando que elogio é bem diferente de encorajamento. Então, essas palavras de afirmação podem ser elogios? Podem. Mas para a gente cuidar sempre de procurar encorajar as crianças, né? Então, incentivar isso. O que é encorajamento? É incentivar essa coragem da criança, né? Então, palavras de afirmação são crianças que gostam de bilhetes, que precisam que você fale, eu te amo, que você reconheça, que você valorize. Então, assim, que de repente a criança faz um desenho para você e você coloca lá na geladeira e fala, nossa, eu amei o teu desenho, vou deixar aqui. Então, para ela é muito mais importante ouvir essas palavras de afirmação do que aquela primeira linguagem que é o toque físico, né? Então, essa é a segunda. Agora, só antes de continuar, pensem assim. Por exemplo, a criança, que a linguagem do amor dela é o toque físico. Imagine quando ela se sente violada, por exemplo, quando tem castigos que ainda, infelizmente, tem gente que, né, que bate, que não sei. Quando a criança, a linguagem do amor dela é o toque físico e ela apanha, para ela aquilo é o fim do mundo. Tipo, eu sou insignificante, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, porque essa é a principal linguagem dela. Agora, por outro lado, as crianças que têm a palavra de afirmação como a linguagem principal delas, né? Imagine quando os pais falam coisas para elas. Então, para elas, o falar, você não faz nada certo, você é burro mesmo, eu não aguento mais. Isso é mais dolorido para quem tem essa linguagem de palavras de afirmação. Agora, vamos para o terceiro, tempo de qualidade. Tempo de qualidade eu já descobri que é de uma das minhas filhas esse, porque toda hora ela... Mãe, vem brincar comigo. Mãe, ajuda a arrumar meu quarto. Mãe, porque assim, muitas vezes a criança não quer que você realmente ajude ela a arrumar o quarto, mas que você esteja com ela. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem que fazer sozinha, mas não precisa toda hora fazer sozinha. Então a gente são crianças assim, que estão toda hora pedindo tempo com a gente. Então, elas se sentem assim como se estivesse falando para ela, gosto de ficar com você, né? E isso aí, pensa, todas essas linguagens são importantes, mas para a criança que o foco dela é esse tempo de qualidade, a gente tem que planejar. Quando a gente tem mais que um filho, faz um tempo de qualidade com cada filho. Então, hoje eu vou sair com você. Outro dia eu vou sair com você. E ter esse tempo de pai e mãe, né? Então, assim, gosta de contato visual, gosta de ficar muito tempo com você. E uma das coisas que a gente não presta atenção de tempo de qualidade é a hora de dormir, quando a gente vai colocar as crianças na cama, né? Eu, por um tempo, falei, nossa, as crianças têm que dormir sozinhas, elas têm que ficar sozinhas, elas têm que aprender a dormir sozinhas. E não, gente. Essa hora de dormir, às vezes a criança, por ela querer ficar um pouco mais acordada, é a hora que ela está mais aberta para conversar. E nesse livro ele fala assim dos níveis de crescimento das crianças, como elas são diferentes daquelas que tiveram esses momentos com os pais antes de dormir, porque o nível de conexão é muito grande. Então, se a gente está querendo que nosso filho cresça, seja seguro, seja autônomo, saiba lidar com as emoções, a gente tem que investir, né? Investir em tempo de qualidade. Então, a hora de dormir, e a gente não ser assim vítima da urgência da vida, né? Agora não, agora tem que fazer isso. Agora não. E a Beatriz teve um dia que ela estava muito chateada e eu estava braba. E eu ensinei elas aqui em casa sobre o canto da calma, né? E daí nesse dia eu estava meio braba, peguei e saí de perto, assim. Daí a Beatriz veio falar para mim e falou assim, mãe, você fala do canto da calma, mas eu acho que se um dia eu falar para você ir pro canto da calma, você vai ficar mais braba ainda. Quando ela falou isso, e realmente, gente, eu ia ficar muito braba se ela falasse, isso não quer ir do canto da calma, né? Então a gente ensina eles, então a gente também tem que saber igual o valor. Se eu falo para ela, para mim também tem que ser assim, né? Se eu posso querer sentir as coisas, ela também pode querer sentir as coisas. E daí eu peguei e virei para ela e falei, nossa, filha, é verdade, mas que bom que você me falou isso, acho que a mãe vai pensar, a próxima vez você pode me falar, tá? E daí eu perguntei para ela, falei assim, tá, filha, e você? Qual é a sua linguagem, né? Como que a mamãe pode fazer quando você estiver braba? Porque se eu falar para você ir pro canto da calma, você também vai ficar braba. Daí ela falou assim, mãe, então você pode brincar comigo. Oi, ideia! Então você pode brincar comigo. Daí eu falei assim, nossa, desse sinal que ela estava me dando é que uma das linguagens dela
é o tempo de qualidade, que ela quer que eu esteja junto com ela. Então, a gente tem que incluir, quando a principal linguagem das crianças é o tempo de qualidade, a gente tem que incluir mais do que nunca essas atividades em que eu esteja conectada com a criança. Então, assim, no parquinho, muitas mães levam as crianças no parque e ficam observando, mas as crianças que têm o foco principal no tempo de qualidade, elas querem que você brinque com elas. Então, tá, você pode brincar, depois pode sair para ela se desenvolver também, né? Então, a primeira, linguagem, toque físico. Segundo, palavras de afirmação. Terceiro, tempo de qualidade. O quarto, gente, quando eu li, eu falei, claro que todo mundo ama, né? A quarta linguagem são os presentes. Então, crianças que se sentem amadas por receber coisas. E ali no livro ele fala, não são assim receber presentes que você vai e compra. Não é necessariamente sempre ser um presente comprado. Mas crianças que têm essa linguagem, elas gostam de desembrulhar, elas gostam de abrir, elas sabem quem deu cada coisa para elas. Elas sabem, esse aqui foi minha tia, esse aqui foi minha avó, esse aqui... Então, são crianças que dão muito valor para isso. E aqui, ele, né, então, como não precisa ser comprado, então, assim, crianças que você consegue se conectar com ela, leva um café na cama, embalagem, então, assim, tá, eu já tenho que comprar um pijama para o meu filho. Por que não embalar ele? Olha, eu trouxe um presente para você. Então, transformar isso, né, nessa forma assim de ser uma coisa surpresa, de desembalar, de abrir. Então, de repente, um dia pega e faz uma sobremesa para o teu filho, ou faz um caça ao tesouro. Então, necessariamente, a linguagem do amor, presentes, não é você sair comprando tudo para a criança, né? Mas você trabalhar essa questão assim do embrulho, da forma especial de entregar para a pessoa isso, né? Flor. Então, vai caminhar com a criança e pega uma flor. A Beatriz, ela é assim, a Beatriz e a Isabelle no começo, elas eram muito assim, pega uma florzinha e traz, né? Daí você começa a perceber. Teve um dia que eu saí com a Beatriz, principalmente, que a gente tava andando, tudo. Eu me antecipei, fui lá, peguei uma florzinha dessas de matinho mesmo do chão e dei para ela. Gente, ela levou para casa. Ela pôs num potinho com água, porque aquilo significava que minha mãe gosta de mim, então eu consegui conectar com ela. A outra linguagem do amor são atos de serviço. Atos de serviço eu sempre falo que, tipo, mãe, já começa a fazer isso. Atos de serviço a gente nasce servindo o nosso filho, então a gente arruma a cama, a gente faz as coisas. Mas para a pessoa que tem essa linguagem, agora até pensando num casamento, né, de atos de serviço, aquela pessoa que chega em casa, daí o marido arrumou a cama. Nossa, ou meu marido fez uma janta para mim. Tem um peso maior. Então, quem tem essa linguagem se sente amada quando o outro faz alguma coisa para você. E essas crianças, por exemplo, aquelas crianças falam, mãe, me ajuda a arrumar minha bicicleta, mãe, me ajuda a arrumar o quarto. E elas se sentem felizes de vocês estarem fazendo alguma coisa para ela, é como se estivesse clamando por amor. Também é um café na cama. Então, assim, quando você percebe, gente, eu tô no meio do mato, tá vindo um monte de bichinho, agora começou a chover. Então, vamos ter que dar uma aceleradinha aqui. Então, ele fala assim que, agora que a gente sabe as 5 linguagens do amor, né? Como que eu faço para reconhecer a linguagem do amor do meu filho ou da minha criança? Então, ele fala 4 etapas ali, né? Que primeiro, você tem que ver as pistas, né? Como a criança expressa o amor dela por você. Então, ela prefere te dar presentinho, ou ela quer brincar com você, prepara toda a cena e traz você, então é o tempo de qualidade, ou ela arruma as coisas para você, ela quer que você se sinta bem. Então, a primeira coisa são as pistas. Oi, Anne! A primeira coisa que a gente tem que perceber é qual é a forma que a criança expressa o amor dela por você, que já vai te dar a primeira pista para você identificar qual que é a linguagem dela. A segunda que ela fala, como que a criança demonstra o seu amor para o outro. Então, por exemplo, pode ser que a criança tenha uma linguagem de amor que seja tempo de qualidade, mas ela gosta de demonstrar o amor dela com o outro por atos de serviço, por exemplo. Então, a gente tem que, sabe assim, quando você tem que pegar uma lupa e observar muito teu filho, então assim, como que ele demonstra amor por você, como que ele demonstra amor por os outros. Outra coisa, o que teu filho pede para você com mais frequência, né? O que ele, mãe, você não brinca comigo. Então, já está demonstrando que o indício dele é tempo de qualidade. Ou, né? Então, assim, o que ele mais pede para você é uma das formas também de a gente descobrir qual é a linguagem dele.
Outro, do que a criança reclama? Nossa, mãe, já faz um tempão que você não brinca comigo. Nossa, mãe, eu faço bilhetinho para você e você não faz para mim. Então, assim, é um trabalho de detetive. E nesse livro é muito legal depois, quem se interessar para ler, porque ele faz listas, assim. Então, e como que você identifica cada coisa? Então, tem testezinhos, então você vai marcando. E outra coisa que ele fala muito para a gente fazer perguntas para as crianças. Então, por exemplo, assim, para as crianças que têm 6 anos, né? E você quer brincar de luta agora, que seria daí o toque físico, ou você quer que a gente leia lá no teu quarto juntos, que daí é tempo de qualidade. Com crianças de 10 anos, por exemplo, você quer ir lá comprar, né, no teu aniversário, você quer ir lá comprar um presente ou você quer uma viagem? Então, assim, são sinais que a criança vai dando para você descobrir qual é a linguagem dele. E uma das coisas que ele fala muito é que a gente precisa se tornar poliglota, né, para falar com todas as pessoas. Que cada pessoa se sente amada de um jeito diferente e tem um caminho diferente para você atingir isso. Então, até os 5 anos, a criança ela vai muito de uma linguagem para outra, mas quando ela cresce, quando ela vai se desenvolvendo, tem sempre uma linguagem que fala mais para ela, que fala mais para o coração dela. E isso é com a gente também. Depois que a gente cresce, a gente tem um jeito que a gente se sente mais amado. Tem gente que precisa de um embrulhinho, né, um pacotinho. Tem gente que precisa de uma cartinha. Tem gente que você compra um chocolate e dá, já gosta. Então, assim, a gente vai entendendo essa visão assim de que cada um tem um jeito diferente de se sentir amado, cada um tem um jeito diferente de se sentir aceito. E como eu falei lá no começo do tanque emocional, né? Cada um vai aprendendo como, né? As crianças ainda não, né? As crianças precisam que a gente ajude ela a encher. Mas o nosso papel é ensinar ela também a encher esse tanque emocional. Enfim, esse livro é muito gostoso de ler, é uma leitura fácil. Você vai vendo que não importa se a criança nasceu na mesma família. Primeiro que fala, nossa, eu tenho 2 filhos e os 2 são completamente diferentes. Claro, nem você era a mesma mãe quando teve o primeiro e o segundo. Você cresceu, você se desenvolveu, você mudou. A estrutura familiar mudou, a rotina mudou. E é aquela história das cenourinhas, né? A gente pega lá, 2 cenouras foram plantadas no mesmo lugar, na mesma terra, com o mesmo adubo, com a mesma pessoa, falando, plantinha, cresça. Daí quando tira a cenoura, uma tá desse tamanho e uma tá desse tamanho. Então, a linguagem de uma para entender o amor e ver o amor é de um jeito e de outro jeito. Então, por isso que é importante a gente pegar lá, ser um detetive, a nossa lupa, para descobrir qual é a linguagem de amor dos nossos filhos, dos nossos alunos e das próprias pessoas. Porque a gente vai crescendo quando a gente descobre que o jeito que eu sinto amor não é o jeito que você sente o amor. Enfim, assim, se tornar poliglota com isso e que a gente pode fazer o nosso melhor sempre. Então, a gente começa a perceber o outro. Então, a partir do momento que eu descubro e que eu conheço e que eu sei essas 5 linguagens do amor das crianças, eu posso fazer diferente. Eu posso ver que, por exemplo, para um filho meu, ele gosta mais que eu esteja junto, mas para o outro, uma cartinha que eu faço já. Então a gente vai descobrindo. São caminhos e rotas que a gente vai aprendendo e ver. Enfim, quem assistiu esse vídeo agora de manhãzinha, quem vai ver de tarde, quem vai ver de noite, vamos tentar sempre procurar ver qual é o caminho e qual é a linguagem de amor nossa e dos nossos filhos e ensinar eles que eles têm esse tanque emocional, que a gente está ali junto, que a gente está ajudando e que eles aos poucos vão começar a crescer junto. Dá parabéns pelo vídeo, muito bom, uma ótima. Leda, que bom você aqui. Enfim, então, vamos passar esse vídeo para os amigos, vamos falar, e começar assim nossas manhãs assim, né? MMA, as nossas manhãs mais amorosas. Que bom ter você aqui e até o nosso próximo vídeo.